Hoje a gente vai falar de um tema muito importante que eu vejo que os alunos não dão atenção, não os meus alunos, tá? Os alunos de inglês, de uma maneira geral, não dão atenção especial do porquê é tão importante eu entender de pronúncia, eu saber pronúncia, eu estudar pronúncia, né? Por que eu preciso me preocupar com a pronúncia? Né? Você acha, teacher, que isso realmente vai fazer diferença no meu inglês? Então, eu vou falar sobre isso hoje. Vai fazer diferença? Eu já vou até te adiantar que vai. Então, hoje você vai entender por que você precisa saber sobre pronúncia, porque é muito importante e eu vejo que falta consciência das pessoas sobre esse tema. Talvez por não terem aprendido em métodos tradicionais, talvez por nunca terem se importado muito com aquilo. E eu vou até compartilhar umas histórias até meio tristes de ex-alunos meus, né, para vocês entenderem que isso é sim muito importante. Por que, teacher? Eu preciso estudar pronúncia. Vamos lá, eu vou te dar alguns pontos e você vai entender, vai fazer sentido para você. Primeiro, porque muitas vezes você acha que você está abalando, só que na real você não está. Então, muitas vezes fala, não, o pessoal vai me entender. Imagina, eu me viro, eu chego lá, eu faço mímica. Nem preciso me preocupar com isso. Precisa, porque a pessoa não vai te entender. Gente, eu já tive situações, eu tenho cada história para contar para vocês de aluno, né, que quando começaram a fazer aula comigo, já me contaram cada barbaridade. Eu tenho uma aluna que ela ficou 2 meses, mais ou menos, nos Estados Unidos, né? Ela comprou um intercâmbio, ela não sabia falar absolutamente nada, as aulas eram todas em inglês, não tinha nenhum brasileiro na turma dela de intercâmbio, e ela passou 2 meses sofrendo amargamente, as coisas que ela tentava falar, ela não conseguia, as pessoas não conseguiam entendê-la. E aí foi aquela frustração. Ela falou assim para mim, teacher, eu realmente, eu enfiei R$ 20 assim no ralo, joguei no ralo, R$ 20.000, né? Foi R$ 20, quem dera, né? R$ 20.000 na época no ralo. É doído, né, gente? É doído. Aí ela falou, e o pior, teacher, é que eu não conseguia pedir um café. As pessoas não me entendiam quando eu ia pedir um café. Aí eu falava para ela, tá, mas me explica aí, como é que você pediu esse café? Ah, gente, é clássico. Aí ela estava fazendo uma entonação toda errada, falando cough, né? Ao invés de coffee, que é realmente café. E aí, realmente, a pessoa não entendia ela. E quando a gente fala, quando eu falo para os alunos, não vão te entender, não vão te entender. A gente acha que as pessoas vão fazer aquele mega esforço que a gente faz no português para entender a pessoa e tudo mais. Mas se você estiver falando muito fora do ritmo, da entonação, né, que você precisa falar. A pronúncia está muito longe da pronúncia real da palavra, a pessoa não te entende. Às vezes ela te entende errado, entende outra coisa. Às vezes você está tentando falar uma coisa, né, você acaba falando outra. A gente vai tratar bastante disso também no treinamento dos pares problemáticos, né? Tipo, meu Deus, eu queria falar praia, acabei falando né? Palavrão. Enfim, então isso acontece porque você nunca se deu conta de pronúncia. Então, esse é um ponto número 1. As pessoas precisam te entender. Gente, pronúncia é extremamente importante. Eu já tive contato com pessoas, com alunos, ex-alunos, que tinham uma pronúncia de modo que não dava para entender. É sério isso. É triste, mas é real. A pessoa veio com tanto vício de ter aprendido errado, que chegava na hora de falar, ela falava tão errado que eu não entendia. Eu, que falo português e inglês, imagina quem fala só inglês. E aí você fala, eles não entendem porque eles não querem. Não, gente, eles não entendem porque eles não entendem. Porque o inglês é diferente do português. Eu entendo os erros que vocês cometem porque eu falo português. A pessoa que ela é bilíngue, ela fala português também, ela entende porque, tá dividindo sílaba, né? É brasileiro. Beleza, entendi. Agora, o contrário não acontece. Quando a pessoa fala só inglês, ela não entende. Que palavra você está tentando falar? Né? Tipo, I wanted para I wanted, que eu queria, I wanted e I wanted
São duas coisas completamente diferentes no ouvido do nativo. E aí você não é entendido. Então, para mim, esse é um ponto primordial de pronúncia, primordial. Porque eu preciso aprender para você ser entendido. Você não precisa falar como um nativo, esquece essa história que te ensinaram. Você precisa ser entendido, ser compreendido. E a pronúncia é primordial para quem quer isso. Eu não preciso nem falar, né? Primordial. Ponto número 1, então, anota aí.